Filipenses capítulo 4, abre sua Bíblia lá. Que horas a gente costuma acabar a celebração da manhã, num domingo normal, assim, sem 3 gratidões, assim? Meio-dia? Descansa o coração hoje, esquece o relógio e o celular. Olha só o que diz a Bíblia, vê se não serve direitinho para pregar num domingo assim, que a gente começa a pregação 11h30. Verso 6, capítulo 4, vê se não serve. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, ou com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente da gente em Cristo Jesus. Uma outra boa palavra, guardará os sentimentos e os pensamentos da gente. Que coisa boa essa, não é verdade? Uma paz nos meus sentimentos, uma paz no meu pensamento. Guardará o coração e a mente da gente. A gente está passando setembro, e é mencionado na sociedade Setembro Amarelo, por conta daqueles entre nós, na sociedade, que não dão conta de fazer a vida funcionar, que não dão conta de sair para a porta da vida, porque há um sem número de algemas, a falta de alegria, porque aqui Paulo está tratando disso na carta aos Filipenses, é um desses fatores que leva à depressão, ao desespero, ao desejo de morte. A falta de alegria é um desses fatores, e o Paulo vai elencando aqui, esses ladrões de alegria que passam pela vida da gente. Se você pegar assim, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, e você fizer um tema assim, os ladrões de alegria, e você ir caçando ali, você vai vendo Paulo dizendo, eu tenho esse desafio, mas aprendi a me alegrar neles, aprendi a me alegrar apesar deles. Você vai vendo Paulo dizer, por exemplo, assim, que as pessoas, muitas vezes são fonte que nos roubam a alegria. Você vai ver Paulo dizer isso. Aí ele vai dizer assim, mas eu aprendi a lidar com isso. Porque as pessoas magoam a gente, né? As pessoas abandonam a gente, deixam a gente para trás, passam a gente para trás. Aí Paulo diz assim no livro aos Filipenses, uma das formas que aprendi a encontrar alegria, apesar do que as pessoas fazem, ou do que elas proporcionam, ou do que elas são na nossa história, foi não me considerar superior a ninguém. Ele vai falar da alegria roubada e do antídoto para isso nas relações pessoais. Paulo vai falar das circunstâncias, porque a gente vai fazendo tudo direitinho e a vida de repente muda assim, ó. Não é verdade? De repente aparece algo na nossa história que derruba tudo. E que tem força, algumas vezes, de roubar toda a alegria que a gente tem. As circunstâncias nos cercam e fazem assim. E Paulo vai dizer, aprendi a passar por cima disso. Aprendi que Deus é meu tesouro maior.
aprendi que a morte, por exemplo, para mim é lucro, ele vai dizer aqui, escrevendo aos Filipenses. As coisas, Paulo vai falar, fazem isso. E aqui, como fonte de extermínio da alegria, Paulo pontua a ansiedade. Ele diz, não estejais ansiosos. Verso 4, que eu deixei para trás, comecei lendo 6, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E aí ele começa a dizer, não andem ansiosos. Você sabe como é que é a ansiedade, não sabe? Eu posso te dizer assim, de cadeirinha, já falei para você, né? Já falei para você, é uma beleza, enquanto a gente está em público aqui. Dá para disfarçar bem. Às vezes a gente é flagrado, né? Na ansiedade em público. Eu estava aqui do lado, assim, hoje vamos começar aqui, e a cabeça atarantada com todas essas coisas, e é muito provável que eu tenha esquecido de alguma, depois a gente corrige, com tudo que tinha que fazer, com tudo que tinha que cumprir, fazer, encaixar, e a Elinha está aqui do meu lado, aqui, ó. Vai dividir a condução da história comigo. Não dei nenhum bom dia, não foi, Elinha? Foi, viu? A mágoa, né? Deus vai tratar a mim e a ela. E aí eu olhei para a Elinha do lado, ela tinha uma singeleza tão boa no olhar, que estava longe de eu perceber. Ela disse, bom dia, pastor. Ela não disse, bom dia, pastor. Ela disse, bom dia, pastor. Com singeleza. Mas a ansiedade de fazer tudo funcionar, a cabeça vai girando, e você vai pensando, tem que chamar um, tem que chamar outro na hora certa. Ó, a família de um ainda não chegou, a família do outro já está aí, mas o outro está em terceiro, chama o primeiro, o terceiro. Você vai se perdendo. Mas não vai se perdendo na ordem e no cumprimento de tudo. Dá para fazer, é só anotar no papel. Mas a cabeça fica atarantada, não fica? Você já começou a fazer uma coisa que você tinha que fazer, e no meio da coisa que você tinha que fazer, que você começou a fazer, você lembrou que tinha outra? Aí vai fazendo a outra, porque você fala, tem que fazer aquilo. Aí você faz a outra que você lembrou e começa a fazer, aí alguém te liga enquanto você está fazendo, aí você dá atenção para a ligação que chegou. Aí sua mãe pergunta, já fez aquele negócio que você tinha que fazer? E você fala, não, lembrei agora. A mãe ainda vai, mas quando a mulher pergunta, você já fez aquele negócio que você... Aí você esquece de tudo, e aquela primeira que você começou a fazer já era. Já era. Aí quando você senta e fala assim, ufa, vou assistir só uma série agora, La Casa de Papel, vou assistir só isso. Aí a casa cai, porque você lembra que a primeira que você começou a fazer, você não começou e não terminou. Aí começa tudo de novo, que você começa a primeira e lembra da outra, e lembra da outra, e não sossega. Já falei para vocês que uma das coisas que me ajuda a dormir, porque tem um esquema para dormir, não tem? Tudo escuro, silêncio, não tem isso? Não tem esse caminho que você tem que ir percorrendo? Um pouquinho antes você começa a preparar o ambiente, não é assim? Silêncio, vai diminuindo as luzes dentro de casa, só o abajur, depois só o abajur com um pano em cima. Quando a visita chega, você tira o pano, mas você bota o pano em cima. Vai silenciando tudo na casa, você vai ouvindo os sons de fora, desliga o celular do inferno que está do seu lado. Não é assim? Quando eu faço isso, e chega na plenitude disso, vira um inferno, porque minha mente não sossega, começa a trabalhar. Eu sei que essa é a recomendação que a maioria faz, mas para mim não funciona. Porque começa a pensar em tudo que tem para fazer, dos projetos que estão encaminhados, e se der certo vai ser assim, assim, assim de problema, e se der errado vai ser assim, 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 assim de problema, e se der aquela vertente vai acontecer aquilo, e se acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, e a cabeça começa a funcionar. Sabe o que funciona para mim? Televisão ligada. Canalzinho do Animal Planet. O leão vai comer a ovelha. Aí eu me lembro da igreja. Aí a ovelha se livra e se vinga. Nem a ovelha. É gazela. Mas como não tem gazela, né, na igreja, ou pelo menos não deveria, aí imagino que a gazela é a ovelha. Aí vai bem. Quando a gente pensa que
é ovelha, não é gazela, a gente leva bem. E aí vai, aí eu durmo. O nome disso é distração. Distração. E aí funciona para mim. Nós tivemos agora em Guapiaçu. Quantos conhecem Guapiaçu? Sim. Quantos conhecem pelo menos a região, sabe assim? Eu sei onde é. É roça, irmão. É mato, 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 mato. O celular não funciona. Não funciona. Porque celular é uma maravilha. Você fica aqui no celular, dentro da igreja, e diz assim no final da mensagem: pastor, eu ouviria o senhor falando mais 2 horas. Claro, no Facebook, no Twitter, tem distração aí que não esgota mais. Isso é uma maravilha para distrair a gente. Para ensinar a gente a trabalhar com pensamento acelerado. É um monte de programa que você tem aí. E a gente vai pensando, 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 e vai lidando com isso, e vai fugindo disso. Passei só uma parte da manhã e uma parte da tarde em Guapiaçu, e disse para os que estavam comigo assim: é bom a gente desligar um pouco. É bom o celular não funcionar aqui, não ter acesso à rede social, não ter acesso à informação do que está acontecendo lá fora. Mas só por um dia. Porque se continuar no outro dia, eu começo a entrar em depressão. Está aqui na minha veia já a questão da correria, do trânsito que não anda, dos horários a serem cumpridos, das agendas a serem... Está tudo aqui, ó. E a gente vai vivendo com isso. A gente não vai mais se percebendo, a gente não se conhece, porque isso vai anestesiando a gente vai entrando nessa correria, esgota, mas anestesia. E a gente não se conhece. Os neurocientistas vão dizendo que a gente não se percebe mais. A gente entra em depressão e desgosto, quando não por falta de substâncias que geram sensações boas, ou seja, quando não é corrigível por remédio, as pessoas hoje não conseguem identificar o motivo de sua tristeza profunda. Olha que coisa. Porque a gente não se conhece mais. Um dos desafios é esse, da nossa geração. Aí, para essa coisa que falta substância, tem saída. A gente encontra saída na neurociência, na psiquiatria, na psicologia. Tem saída para essa coisa aí. Tem saída para o TDAH. Não tem? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem saída, não tem? Você não consegue pensar enquanto eu prego? Pode falar a verdade, isso acontece no sermão com vocês? Pode falar. Porque acontece comigo, quando a turma está pregando aqui, acontece comigo. Fala uma coisa boa, assim, o pastor Mauro fala uma coisa legal no sermão, legal que é legal para mim, assim, aí aquilo me desliga do sermão dele, puxa. Aí eu começo a pensar na Bíblia, assim, rapaz, o Mauro não teve uma ideia extraordinária. Aí eu vou lá aonde aquilo na Bíblia. E no final eu já estou pensando como é que eu vou pregar no outro domingo aquilo que o Mauro falou hoje, e o sermão dele está indo embora. Aí eu tenho que me policiar e falar: ei, Mauro, volta! Porque o pensamento da gente está acelerado. Está correndo. Se é TDAH, corrige com remédio. É Ritalina, não é isso? Ritalina veia. Não adianta ouvir a música da cantora, tem que ser o remedinho. Corrige. Não ajusta isso para o déficit de atenção? Essas coisas a gente tem como corrigir. Mas tem umas coisas, e é disso que Paulo está falando, que se acertam. Essas coisas, quando a gente se refugia em Deus. Tem coisas, tem tristeza, tem ansiedade, tem pensamento lá na frente que se acerta quando a gente está em Deus. Um carinha disse que a ansiedade é um dispositivo que está dentro da gente, que ajuda a gente a se proteger das ameaças que estão para acontecer. Então, se você está caminhando na rua, você já fez essa brincadeira assim, de péssimo gosto, você está atravessando a rua, você já viu alguém fazer?
Aí você vai conversando com a pessoa e o trânsito vem de lá. A pessoa está te olhando, aí você dá uma fingida que vai correr como que viesse carro. A pessoa previne o futuro, que ela nem vai acontecer, mas ela previne o futuro e corre com você. E fala, o que foi? Depois era só uma brincadeira, só uma ameaça de que o futuro era ruim. E o futuro ruim não veio. Mas há um dispositivo dentro dela, dentro da gente, que previne a gente, prepara aí porque vai ficar ruim. Você já viu assim que você vai tomar banho? Não foi uma imagem boa, mas foi a que veio. Aí você põe o sabonete na saboneteira que está por ali na parede, e ele vai escorregando, você não está percebendo. Mas quando ele vai cair, você percebe, não tem essa coisa? Aí você pega assim rapidão assim, e segura ele antes dele cair no chão, como se você tivesse uma premonição. Se isso existe ou não, é o sermão do próximo domingo do pastor Mauro. Ele que vai dizer se a gente tem premonição. Prepara o sermão e diz para nós. Mas esse dispositivo prepara a gente para o que vai acontecer. Cuida aí que vai acontecer. Prepara aí que vai cair o sabonete. Você ficou desempregado, vou para o mais fundo. Aí esse dispositivo fala assim, agora tem que organizar a vida. Porque o futuro ali na frente pode ser sombrio. Os especialistas dizem que a ansiedade é quando dá pau nesse dispositivo. E ele que deveria ser ativado quando o sabonete ia cair, quando alguém ameaçou que vinha carro, quando você percebeu que o futuro que está para vir é sombrio, esse dispositivo fica o tempo todo ligado dizendo, vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer uma coisa ruim. E você fica tentando prevenir o futuro ruim todo tempo. Lidar com um futuro que talvez nem aconteça, todo tempo. E aí você sofre com ansiedade. Deu pau no dispositivo que devia te preparar. Algumas dessas histórias a gente corrige com tratamento. Se você quebra um braço, você vai no ortopedista. Se você tem um problema no dente, você vai no dentista. E se você tem um problema de substâncias que estão faltando e que te roubam a alegria, isso se corrige no médico. Ok? Crente não entra em depressão. É só essas taxas mudarem. Você vai ver se não. E corrige com medicação. Mas algumas depressões, alguns sentimentos de alegria que se esvaíram, que não são essas que tratei, que dependem de substância e tratamento médico, acontecem porque a gente não se refugia em Deus. Algumas dessas acontecem respaldando o que dizem os neurocientistas, porque a gente não se percebe mais com a consciência que deveria se perceber. E, para além disso, a gente não percebe Deus na história da gente como a gente deveria perceber. Paulo aqui está dizendo, essa ansiedade desse nível tem jeito quando a gente se refugia em Deus. E é por isso que ele vai escrever para nós aqui, finalmente, verso 8, e finalmente é só ele que está dizendo, eu ainda estou no início. É só a palavra que ele escolheu para essa parte aqui. Finalmente, olha aí. Tudo que é o quê? Verdadeiro. Tudo que for o quê? Nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará em vocês. Paulo está dizendo, não é essa coisa que está muito em voga agora nas empresas aí, trabalhando os funcionários, não é coisa do mindfulness, não é. Da mente plena, da plena consciência de tudo, de tomar consciência de si, trabalhar a respiração. Tem uma turma falando muito nisso aí. Não é disso. E não estou ainda dizendo que isso é ruim. Não é, mas não é disso. Mas é dizer assim, o que está enchendo seu coração? Aqui mesmo Paulo vai dizer assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é assim que ele fala?
Sigo para frente. Paulo está dizendo assim, ó, há uns pensamentos ruins dominando você. Há lixos que precisam ser postos para fora. Precisa organizar aí a casa. Você já pensou se você não tira lixo de dentro de casa? Precisa organizar os lixos que estão aí e começar a pôr em ordem. Isso não era para estar aqui dentro de mim. Por que dessa mágoa? Por que dessa dor? Então só identificar isso resolve? Não. O que Paulo está dizendo é assim, ó, pega essa coisa toda, todo esse lixo, essa autopercepção do que falta, essa carência profunda, essa mágoa, essa amargura, bota diante de Deus. É o que Paulo está dizendo. Leve isso para Deus, apresenta para Deus, dizendo, Deus, olha como é que eu estou. Olha que tristeza que eu tenho por causa dessas histórias ruins que me alcançaram na vida. Olha que tristeza que eu tenho porque perdi gente querida. Eu me lembro ainda quando... Como é que era o nome do pastor do Ministério Apacentar que veio pregar aqui para nós? Gregório. Eu não perdi o primeiro... Gregório. O Gregório veio pregar e ele, entre tantas coisas que falou para nós, que foi um tempo muito bom, por sinal, surpreendentemente bom, por sinal, ele desafiou a ir com ele encontrar um pastor que estava desistindo do ministério. E a realidade desse pastor foi a seguinte: muita tristeza, muita perda, muita luta, muita dor, muito trabalho. E quando eu chego perto dele para ouvi-lo, ele fala assim, eu aprendi uma coisa, pastor. Quando Deus tem raiva de alguém, Ele chama para o ministério. Você pode imaginar todo o sentimento desse cara, né? Você pode imaginar tudo que ele estava sentindo. Como é que você fala para um cara desse assim? Não é nada disso. Deus tem... Quão formosos são os pés daqui. Como é que você fala? Isso não resolve nada, porque na cabeça dele, ele se vê com um monte de faltas e um monte de perdas. E ele olha para isso tudo e fala assim, eu tenho a sensação de que Deus não só me abandonou nessas perdas, mas foi o causador delas. Ele permitiu tudo isso na minha vida. Ainda essa semana que passou, alguém me desafiou a buscar uma pessoa em depressão. E a palavra da pessoa em depressão é assim, por que Deus não me erra um pouco? Me acerta toda hora na vida, toda hora. Esses são os lixos que vão ficando dentro da gente, e que se a gente guarda eles para si, e vai para o cantinho, ou vai para a multidão, a gente se perde em amargura, mágoa e distanciamento da gente e de Deus. O que Paulo está dizendo é, bota isso para Deus. Vamos fazer uma faxina interna e dizer, Deus, olha como é que eu estou. Olha esse sentimento. Olha essa tristeza profunda. Olha como é que não faz sentido dentro de mim, e quem eu me tornei, ou o que me tornei, a partir de tudo que está dentro de mim. E o Paulo não para aí, ele fala assim, ó, vai para um tesouro agora. Vão aprender a lidar com relíquias e com coisas boas. Aí ele vai dizer, então tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, e são os tesouros. Pensa nessas coisas. Enche o coração dessas coisas. Quantas pessoas te acolheram enquanto você estava? Deus vai mostrando. Eu não te abandonei, como é que você chegou até aqui? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa em como eu cuidei de você. Enche o coração e sejam guardadores de relíquias. Eu vou ter que ir mais rápido, já estou ansioso para terminar também o sermão. Aí, sei passar, verso 12, olha que coisa. Alegro-me grandemente, vou dar o 10, no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Olha só, você sabe o que ele está dizendo aqui, né? Estou feliz por vocês terem esse interesse, que alegria. Mas finalmente terem mostrado seu interesse por mim, traz junto assim, teve um tempo que vocês nem ligavam, hein? E que eu fazia essa coisa funcionar e vocês estavam nem aí, hein? Vocês estavam na praia. Teve um tempo que eu...
Mas Paulo vai pelo viés positivo da coisa. Que coisa boa, vocês estão comigo agora. Ele não fica, agora vocês se arrependeram, né? Vieram para o meu lado, né? Paulo não fica. O viés do Paulo é que coisa boa, porque agora, nesse tempo, vocês estão comigo. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Que gentil esse homem, não é verdade? Que homem poético, hein, pastor Márcio? Eu sei que vocês, assim, vocês se interessavam. Faltava só oportunidade de demonstrar para mim, e eu que não... Como é que sabe lidar com isso? Que coração é esse bem tratado, que sabe lidar com isso? Hã? Porque quando você briga com sua mulher e com seu marido, você diz assim, você nunca disse que me ama? Paulo diria assim, eu sei que é só por falta de oportunidade. Porque eu sei que você me ama, sim. E morre de vontade de dizer, só não diz por falta de oportunidade. Que homem é esse que sabe dar significado para a coisa? Não é verdade? Tem que estar muito bem resolvido. Onde esse cara se resolveu? Para tratar desse jeito as pessoas? Onde foi que ele se resolveu? Eu quero essa qualidade de vida para mim, não para mostrar para os outros, mas para que em mim tenha o contrário de tudo que eu tentei falar no início, que é assim, o meu coração e a minha mente tem paz em Jesus. A minha alma está em descanso e deleite, porque eu estou em Deus. Só alguém assim consegue falar, eu sei que vocês só não faziam por falta de oportunidade. Tendo sido abandonado quando foi açoitado, ameaçado de morte, violentado, caluniado, e agora está preso para ser morto, julgado e morto. Que coração é esse? Eu quero para mim isso. Eu quero para mim isso. Essa paz que guarda o meu coração e os meus pensamentos. Eu quero. Sei o que é passar necessidade, verso 12. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver com contentamento, ou contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa é essa? Que coisa é essa de um Deus que supre todas as nossas necessidades? Olha bem aqui para mim. Não supre nossos desejos, supre nossas... Você entende isso? Porque a gente viveu e construiu para a gente uma vida de desejos. Eu sou da geração das ruas não asfaltadas de São Gonçalo. E sabe qual eram os brinquedos da gente? Bola de gude. Você ouviu falar nisso, nessa geração? Sabe o que é bola de gude? Triângulo, mata-mata, búlica. Vocês nem sabem o que é isso. Sabe qual era um brinquedo assim muito comum que a gente tinha? Muito comum. Pega a lata de Neston, aquela grandona, enche de areia dentro, faz um furo de cada lado, passa um arame e puxa que é nosso carrinho. Foi assim, André? Puxa que é nosso carrinho. Se você for criativo, você pega a de Neston, que é grande, e bota a de leite ninho, é só equivalente, amarra com arame na de trás, e na de trás você faz uma carreta. Se você for criativo, você bota de óleo, lisa, em cima, e aí ele roda quando a de baixo roda. Esse era o nosso brinquedo do tempo. Bom demais. Se você era assim, muito talentoso, com um pouquinho mais de recurso, ou se você tinha um tio talentoso, um pai talentoso, habilidoso, aí pegava rodas de rolemã. Isso não era para qualquer criança, não. Agora já era assim, brinquedo. Sentava o bumbum numa tábua velha. Botava o pezinho, você sabe como é que é isso? Vocês lembram disso? Não é? Ó, é carrinho de rolemã, não é hoverboard. Não. Você está entendendo o que é isso? Não adianta pegar hoverboard, botar um negócio confortável, acolchoado, que sai um ventinho por baixo de você,
e botar, não, é carrinho de rolê, mas isso era top. Quantos viveram esse tempo e viram isso? Faz assim com a mão. Quantos desse tempo falam assim, eu sinto saudade e era feliz? Tem alguém frustrado porque viveu sem... Quantas das irmãs da igreja aqui comigo, hoje, olha isso aqui, gente. Quantas dessas irmãs aqui podem dizer assim, pastor, eu não tive mais do que 3 bonecas na vida toda. Quando eu era criança, 3 bonecas, eu só falando de 3. Tem entre essas de 3 que teve assim, só tive uma. E dei o nome para ela, e ela fica até hoje, sem olho, porque eu botei um botão lá no lugar do olho, mas elas estão lá em casa até hoje, é quase membro da família. Bota na máquina, ela fala, não, e se ela se desintegrar na máquina de lavar? Um brinquedo. Abre o armário dos seus filhos hoje, netos, e você vai ver assim, de brinquedo lá dentro, que ele brincou assim, longas 2 horas, e já quer outra coisa. E fala assim, eu não vou viver sem isso. Como que nós criamos nossas crianças? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A geração do desejo. Aí sabe como é que isso reflete em nós? iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Porque o 8 é o... Aí os caras da Apple percebem isso, eles pulam do 8 para o X, para o 10. E agora tem XLS. X está igual o Escort do meu tempo, porque tinha Escort no meu tempo. Não é assim? XRT, XLS, a gente nem sabe o que é isso tudo, mas a gente fala, eu quero esse negócio. E Deus fala assim, olha, eu vou suprir as necessidades de vocês. Eu não vou suprir desejos. Não tem nenhum texto na Bíblia falando assim, ó, lancemos sobre Deus os nossos desejos, porque Ele é um Pai amoroso e é bacana. Sabe o que é lançar as necessidades? É perguntar assim, Deus, e agora? E agora, nesse Rio de Janeiro, violento, e que a violência alcançou minha família, e agora? E agora, a minha casa está enlutada. E agora? E é se refugiar em Deus, e só os que conseguem isso, têm pensamento e coração com paz. Quando a gente se refugia lá e diz assim, agora, eu vou cuidar de vocês. É quando a gente percebe, Deus, e o que eu tenho não é suficiente para eu enfrentar isso. Ele diz, eu sei que não é. Eu sei que com os recursos que você tem, que te restam, você não consegue vencer isso. Eu sei. E eu vou suprir o que você precisa para vencer essa história. Pensa o que é isso. Faz um exercício comigo, só um tempo, só um tempinho. Fecha os olhos um tempinho só, faz esse exercício. Se você quiser também, se não quiser... Fica com a gente aqui. Agora pensa assim, o que de verdade te aflige? Conseguiu chegar nele? Eu sei o que me aflige. Eu sei o que me rouba a paz. Eu sei o que eu não tenho recursos para enfrentar. Eu sei. Agora, olha que maravilha, gente, nisso que a gente está pensando, perceber de verdade, não é ouvir o pastor dizer, não, é perceber por si, por experiência própria, a voz de Deus dizendo assim, eu vou cuidar dos recursos necessários para você vencer essa história. Pensa, o que é isso? É disso que Paulo está falando, entendeu, meu irmão? Entendeu? Olha para mim de novo, ele fala mais, fala mais. Eu aprendi a me contentar com qualquer situação. Não é ficar contente em qualquer situação. O exemplo é Jesus Cristo, padrão é Ele sempre. Jesus, no sepultamento de Lázaro, qual foi a atitude de Jesus? Jesus chorou. Era sepultamento. Não era de ficar contentinho assim, não é contente de alegrinho, apesar do luto. Aquele era tempo de choro, e Jesus chorou.
mas é olhar para toda essa situação e falar assim: eu vou conseguir enfrentar isso. Como? Ele diz: eu não tenho forças, mas eu aprendi em Jesus, em Deus, que Ele me fortalece para passar por essa história. Então é a gente falar assim: o luto chegou em minha casa. Aí Marta e Maria, na minha opinião, cada uma com uma entonação de voz, mas é só a minha leitura, mas ambas dizendo: Senhor, eu não tenho força para lidar com o luto. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Vocês lembram dessa história? Como que eu lido com isso? É colocar diante do Senhor. E agora não é as necessidades que me faltam que Ele vai suprir, é aquilo que eu ainda não sou. Ele vai me tornar, Ele vai fazer de mim alguém capaz de lidar com aquilo. Ele vai trabalhar em mim e vai dizer: Wesley, eu te fortaleço. Você sabia que eu quase entrei em parafuso quando a gente mudou para aqui, por exemplo? Fiquei, por ansiedade e medo. Todo mundo feliz, e eu também, muito feliz pela conquista, mas paralisado pelo medo, porque eu falava assim: lá a gente estava escondidinho, era só nós, agora vai crescer, todo mundo vai ver, não posso errar, vai aparecer para mais gente, Senhor, não vai dar certo. E deu certo, seguiu, Deus deu capacidade. Aí começaram com o negócio de filmar. Agora vai passar na rede social. Que maravilha, pastor. Eu falo: maravilha. E vou para casa e fico: maravilha, maravilha. Tantas mil visualizações, vai dando lá, tantas mil pessoas alcançadas. E um botãozinho assim: aperte esse botão e turbine a sua divulgação. E eu aperto o botão vermelho do lado, com medo desse negócio. E aí eu me refugio em Deus e falo: Deus, agora tem um monte de gente para ver. Antes éramos nós lá na Marise Barros, depois nós na Rua do Canal. Agora somos nós. É muita gente para ver, Senhor. Estão botando na rede social. Glória a Deus, é você que fala aqui na frente. Aí fala de novo agora: glória a Deus. Eu também daria, deixa eu falar a verdade. Quem convive comigo sabe que maravilha que é o dia que eu não prego aqui. Aleluia, são os melhores dias, porque eu não tenho que ir. Mas que maravilha olhar para a minha história e saber assim: eu não conseguiria, eu tenho certeza que não. E saber como você conseguiu. Aí aprendi a me contentar em todas as coisas. Deus me ensinou que aquilo que falta em mim, não é o que falta para mim, porque as necessidades são os que faltam para mim, mas aquilo que falta em mim, Deus supre, fortalece e faz a coisa andar para a glória e louvor dele. Entende o que é isso? É ele pegar assim: eu sei o que te falta, vem para mim e eu vou fazer funcionar. Quando a gente percebe isso, a gente se vê guardado nesse Deus maravilhoso, que prepara a mim e a você, que capacita a mim e a você, que supre as necessidades que a gente tem. E aí a gente sabe assim: eu não sei como será, não sei, mas eu sei que o amanhã está guardado nas mãos de alguém que me ama muito. Eu sei que Ele vai cuidar de mim, e o que falta em mim, Ele vai dar condição. Você pensa que é fácil enfrentar Inca, igual essa família está com ameaça de enfrentar um tempão agora? Tem estrutura que aguente isso. Aí Deus fala: mas eu vou te dar força, eu vou te fortalecer. Você pensa que é fácil enfrentar divórcio? Sabia que tem gente que não vem aqui para sentar com a gente só pelo medo de você perguntar pelo cônjuge? Sabia? Eu não vou na igreja, pastor, porque vão me perguntar dele ou dela. Você sabia disso? Sofrendo um mundo, mas não quer vir aqui para não correr o risco de te ver perguntar. Sabia que vem aqui e põe aliança para disfarçar, para você não perceber? Como que enfrenta o divórcio? Como que enfrenta a ausência e o vazio de dentro de casa? Como que enfrenta as críticas sociais, nos olhares, principalmente numa instituição cheia de regras morais? Como que enfrenta? Deus, como que eu vou passar por isso? Eu não tenho força, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições. Eu vou te dizer, é terrível mesmo. É destruidor e é devastador. Mas a gente está aqui diante de um Deus que fortalece. A gente diz: eu vou com você.
eu vou cuidar de você. Eu vou te dar os recursos necessários para você enfrentar isso que está diante de você. É disso que Paulo está falando. E Paulo está falando assim: quando a gente consegue fazer isso, a gente então tem paz no coração e na mente. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará os meus sentimentos e os meus pensamentos. Senhor, eu tenho tanta mágoa e tanto ódio. Ele diz: eu sei, é porque você ainda não conversou comigo sobre isso. Porque quando a gente sentar e conversar, eu vou te ajudar a pôr o lixo para fora. Eu vou te ajudar a receber tesouros dentro de você, coisas que são nobres, coisas que são dignas de louvor. Eu vou plantar rios de água viva no teu coração. Nisso pensar, nisso, seja isso que ocupe o seu pensamento. Vou dizer outra: eu te amo. Ah, mas o meu pai disse que eu não prestava. Eu sei, isso te destruiu, eu estou vendo. Mas eu, na cruz, disse que você era tudo para mim. Eu fui te resgatar. Eu nunca desisti de você. Eu te quero. Desse jeitinho aí que te rejeitaram, eu te quero para mim. Eu te amo. Você é a coroa da minha criação. Pensa nisso pensa aí. Seja isso que ocupe o seu coração. É disso que Paulo está falando. Quando a gente se refugia em Deus, em oração, então a gente enxerga quem a gente é. A gente se percebe com necessidades extremas, às vezes vitais, e a gente enxerga Deus dizendo: eu vou cuidar delas. Eu vou cuidar de tudo que você precisa, tudo que falta para você passar por essa situação. Eu não vou te deixar sozinho nessa caminhada. Eu estou contigo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí o nosso coração começa a ter paz. Aí a gente olha para a gente e fala assim: tá bom, Deus, mas eu não sou capaz. Ele diz: não mesmo, não mesmo. E se dependesse só de você, se essa coisa fosse humanizada, ia ser o caos. Mas você não está sozinho. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vão olhar para você e vão perceber: foi Deus. Foi Deus. Você vai olhar para si mesmo e vai dizer: foi Ele. Eu não estou só. Quando isso acontece, Paulo diz: aí a ansiedade é curada. Essa ansiedade é curada. Quando isso acontece, a gente se percebe acolhido por Deus, e não uma gota livre no universo, uma gota no oceano. A gente se percebe guardado por Deus. O nosso coração e a nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos refugiados em Jesus. Então a gente tem paz que excede o entendimento. Descanso no Senhor. A minha oração é que o Senhor seja o seu refúgio, fortaleza e socorro bem presente no dia da angústia. Se for assim, eu e você teremos essa paz no coração. Eu quero para mim, e eu desejo que você tenha para você também, dessa qualidade de vida, para a glória do Senhor. Amém. Nós te pedimos isso, Senhor. Permita-nos uma vez mais nos refugiarmos em teus braços de amor. Acolha-nos e supra, eu te peço, as nossas necessidades. Supra aquilo que falta para que a nossa história não se esgote, e para que a gente não se esgote na nossa história. Cuida de mim e dos meus irmãos, eu te peço, e ensina-nos o mistério do contentamento, de enxergarmos algo para além daqui. Ensina-nos a vivermos satisfeitos, plenos, por tê-lo na nossa história de vida, independente dos recursos ou da escassez. Ensina-nos a dependência e a confiança. Dá-nos descanso para a alma, eu te peço. Livra-nos dessa ansiedade louca
que nos cerca. E dá ao meu coração e à minha mente, aos meus sentimentos e pensamentos, aos sentimentos e pensamentos dos meus irmãos e irmãs, a paz que excede todo entendimento. Te pedimos assim para a glória tua e em nome de Jesus. Amém.